personagem masculino, né? E é algo que sempre acontece com a minha palhaça. O diretor sempre, né, coloca para que eu faça o papel masculino, e é muito interessante porque é um desafio, né? Eu tenho a palhaça, eu tenho toda uma construção dela, ela vem junto nessa criação do personagem, mas o personagem masculino que eu tenho que fazer, então eu preciso pensar um corpo, uma outra proposta, uma voz, né, uma forma de andar, de olhar, e isso é bem interessante no processo de criação que a gente desenvolve. Depois que a gente fez o hipocondríaco, né, amadureceu esses anos todos para fazer o hipocondríaco e depois o avarento, o que é o mão de vaca, eu acho que o Romeu foi o primeiro exercício, né, desse amadurecimento, assim, para pegar um texto mais clássico e colocar o nosso jeito de olhar, não só o jeito do palhaço, mas o jeito da nossa cidade, do nosso lugar, né, ser universal sendo regional, assim. O Anjos, ele surge como uma necessidade nossa de reciclagem, né? A gente estava para comemorar 10 anos de grupo, e depois podia reunir uns amigos para poder falar sobre palhaçaria, para falar, e os amigos eram os Parlapatões, o Lume, o Luiz Carlos Vasconcelos. Ok, vamos comemorar nossos 10 anos fazendo um encontro de palhaços, vamos o Anjo do Picadeiro, e tá. E aí a gente saiu com essa obrigação, né? Eu falei assim, ok, bienalmente a gente vai fazer o Anjo do Picadeiro. E aí, na segunda edição, a gente consegue uma parceria fabulosa e a gente vai fazer o Anjo do Picadeiro em São José do Rio Preto e no Sesc Ipiranga. E a gente consegue reunir 200 palhaços, eram de 10 países representados em São José do Rio Preto, que foi o grande, assim, foi um fato histórico, um divisor d'águas, assim, na história da palhaçaria do Brasil, sem nenhuma falsa modéstia. A gente trouxe o Nani Colombaione, né, que é um dos maiores palhaços da história, né, da humanidade, que trabalhou com Fellini, enfim, que fez em São José do Rio Preto a sua última apresentação. E a gente tinha o Nani Colombaione conversando com um jovem que tinha, sei lá, 1 ano de palhaçaria no saguão do hotel em São José do Rio Preto. E esse encontro, essa maneira de fazer... Tortel Poltrona, o Tchacovati, várias figuras foram, estavam no Brasil pela primeira vez e conheceram esse mundo, o Mochicói, o Malo Malíssimo, um monte de gente, e gente do Brasil inteiro. Um monte de mestres, e como isso surtiu efeito para todos, porque a gente via palhaço todos os dias e palhaços de diferentes maneiras, cada um com a sua linguagem, cada um com o seu tempo cômico. Já foi um pancadão para todos ali, sabe? Perceber a diversidade dentro do evento, né? O Anjo do Picadeiro hoje produz também, tem um módulo que é da produção de pensamento, que a gente faz uma revista a cada encontro, né? É a única publicação periódica de palhaço no Brasil. Quer fazer uma experiência? Vai andando, agora para. Se vira e dá um passo. Olha aí. Eu dei o primeiro passo com o pé direito, é macho. Depois com a esquerda, era fêmea. Como Nasce Cabo da Peste virou a vida da gente, né? Ele surgiu de uma pesquisa etnográfica de Mário Souto Maior, um pernambucano. Ele ia pesquisar nas pequenas periferias, né, de Recife, de Pernambuco, como uma mulher paria, né, sem ter técnicas, né, de medicina, médicos, enfermeiras, ou seja, era através das parteiras ainda esse nascimento, e recheado de crendices populares, superstições, né. O Altimar Pimentel, né, ganhou do Mário um CD que tinha isso e premiou Madalena como atriz. Tá doce, né? Doce. Tá doce. O texto não existia também, era um roteiro, né, em cima da pesquisa. Aí Madalena leu, gostou muito, mas ela instalou a ideia dela pedir para Altimar de
ampliar aquele texto para mim e a Deus. A Altimar reescreveu, agora já dando nome aos personagens, definindo marido e mulher e filho, que éramos nós três, né? Tá na cara, né? Quem era a mãe, quem era o pai, quem era o filho. E ficamos encantados com aquilo, né? Que podia ser uma coisa diferente. A gente não sabia o que ia ser, só sabia que era muito diferente aquela linguagem ali. Porque uns palhaços que viveu a vida inteira, muito colorido, né? Muito maquiados, brilhando, né? Muito brilho, muita cor, muita fantasia. E de repente cai numa coisa real, né? Realista. Eu me lembro que a vontade maior da gente era tirar aquelas roupas do palhaço mesmo. Era um momento que a gente precisava tirar tudo, maquiagem, e encarar um espetáculo de cara limpa. Foi uma metamorfose grande, com o grande impulso de Elias como diretor, que também foi o sacador disso, né? Ele sacou que era um momento de mexer com isso, aproveitar os palhaços que a gente tinha, a essência dos palhaços, usando o corpo, a voz, a alma do palhaço o tempo inteiro, que isso não perdeu nenhum momento a essência, só tirava mesmo o visual, né? E transformando a gente em 3 personagens regionais do Alto Sertão, né? E vivendo essa cena maravilhosa que é Paris. Esse espetáculo, ele acabou assim com o que a gente já estava acostumado. Nós, vamos lá no baú, traz essa personagem. Traz... Quando chegou a Eliezer, disse, não quero nada disso de vocês. Esqueça. Então foi mais difícil para a gente, porque eu quero o palhaço, a essência, mas não quero vocês de palhaço. Eu não quero hora nenhuma ver o Picolé nem a Darticlé aqui. Eu vou pegar tudo isso da Darticlé, tudo isso do Picolé, tudo isso do Palhaço Dadá, tudo isso do Atixim e vou transformar e fragmentar em sentimentos. Eu quero que vocês sintam o chão. E aí começou a botar um peso no corpo da gente que a gente não tinha. O palhaço era coisa... Vamos lá! Então isso foi difícil demais. Que o palhaço da gente era solto, louco, leve, solto. E ele não queria assim. Ele queria o palhaço contido. E ele fez, do começo até o fim, o palhaço é contido. Lá uma vez ele se solta, e aí quando ele só solta quando ele... Não, aí tá bom, mas se a gente soltasse mais um pouquinho, ele amarrava. Então foram os palhaços amarrados. Foi como se a gente risse, mas amarrado por uma corda, né? E aí ele amarrava as mãos. Não, a mão assim. O tempo do pensamento. O tempo do pensamento para 3 palhaços loucos foi uma tristeza. O tempo do pensamento. O pensamento do sol que está batendo na sua pele, que está doendo, as dores do seu parto e a dor e o corpo tem que ir com o pensamento. Tem que ir com o pensamento. Uma cena dramática acontecendo, né, na hora que o menino é expulso e a plateia se deliciando de rir, né? Para a gente também existe esse paradoxo, né? Porque você está lá fazendo um palhaço, é um clown, apenas sem maquiagem e, né, e sem aquele figurino tradicionalmente que a gente conhece de um palhaço, e dentro de uma situação absurda, né? Por mais que se diga que a tecnologia está aí, mas a miséria ainda existe no Nordeste, em determinados centros do Nordeste, né? Cidades, talvez mais nas profundezas mesmo do Nordeste, mas você fica entre, né, uma outra linguagem, entre a cruz e a espada. Você tem que fazer o público rir, porque a gente assume que é uma comédia, mas também você tem que chorar com a determinada situação que lhe pede que chore, né, que o sentimento é esse. Então, isso também rola entre a gente, esse paradoxo, né? E agora, que caminho? Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, no figo da figueira que o pássaro ficou. Esse espaço a gente tem desde o finalzinho de 2010. Foi um espaço conseguido com a Santa Casa de Misericórdia, né? Ficou firmada, né, que a gente conseguiria a casa num sistema de comodato. E aí, a partir daí, a gente começou a juntar forças, né, nossas e dos amigos, fazendo espetáculos, conseguindo material de construção com pessoas amigas, fazendo ofício para empresas, para poder reconstruir a casa praticamente, né, telhado, piso, tudo. Nós usamos a casa como um espaço dos nossos ensaios, dos nossos espetáculos também. Abrimos essa casa para outros
colegas de teatro. E também a gente tem um projeto que chama Palhaçadas de Quinta, que acontece toda a última quinta do mês. São cenas curtas de palhaço, nossas e de outros atores que têm palhaços. Já é um pouco uma pretensão nossa que isso, com o tempo, vire um encontro de palhaço, com profissionais que possam vir para cá, discutir e pensar, né, esse fazer, pensar essa linguagem, esse trabalho. Bom, dentro dessa perspectiva, o nosso último trabalho, né, que é o Menor Espetáculo da Terra, nasceu de uma necessidade de alguns integrantes do grupo de pesquisar também outras linguagens, né, e se depararam com a vontade de trabalhar com teatro de bonecos. Fez com que fizéssemos um contato com Aníbal Pacha, que é o diretor da Embuste, Teatro com Bonecos, e esse contato com ele empolgou a todos e nós pensamos esse projeto de fazer o Menor Espetáculo da Terra, que seria juntar a linguagem do palhaço com a linguagem do boneco. Para isso, nós chamamos o Aníbal para ser o diretor e criaram o espetáculo com essa ideia de que os palhaços foram abandonados pelo dono do circo, né? E ali, numa encruzilhada, sem ter o que fazer, esses palhaços começam a sonhar com um possível circo deles e que personagens eles gostariam de ser dentro desse circo. E aparecem os bonecos e mostram o mundo do circo a partir dessa projeção, né, do sonho de cada um desses palhaços abandonados pelo circo. E a Tringobalda, na verdade, ela era uma homenagem às mulheres que eu conhecia, minha mãe, minha tia, as figuras, né, as mulheres. Mas ela tinha uma energia minha, mas ela não era a minha palhaça. Ela era uma figura que eu fui criando de fora para dentro, né? E no Lume, quando a gente foi mais fundo na questão do palhaço e também no decorrer da vida, o exercício de fazer, eu fui descobrindo qual é realmente o meu ser palhaça, que hoje se chama Buscapé, né? Que aí é que vem a coisa mesmo que o palhaço, quando a gente fala que o palhaço é para a vida, porque ele é um ser vivo, porque é você. Então, assim, conforme você vai crescendo, envelhecendo, ele também vai crescendo, vai envelhecendo e vai tendo outras necessidades, de falar outras coisas, de se expor de outra forma, né? O meu palhaço se chama Seu Flor. A minha visão de mundo está completamente impregnada pela minha prática da palhaçaria. Eu não consigo dialogar mais em nenhum lugar, seja na minha casa com meu filho ou no dia a dia, sem essa ótica. Porque o palhaço me fez ver o mundo de uma outra maneira. O Anjo do Picadeiro nos impele a estar nesse lugar de inquietude também com o palhaço. Como transformar isso realmente num ofício, como dar conta dessa urgência, né, dessa urgência da vida para todo mundo, quer dizer, não para todo mundo, mas pelo menos a gente estar íntegro nesse lugar de proposição, né? E aí o palhaço como esse ser, esse grande ser necessário para a humanidade desde sempre, porque o palhaço sempre foi esse arauto da sua sociedade, ele sempre dialogou com o seu dia a dia, né, de maneira bem cruel, crítica e humorada, né, para poder trazer à luz questões, agregar pessoas, questionar o poder, enfim, transformar esse mundo mais humano. Sempre foi assim.